Bloco 31. Industrialização. Sistemas produtivos. Aula 1. Sistemas de produção industrial. Hoje a gente vai falar sobre sistemas de produção industrial. Bom, para começar, o que são esses sistemas de produção industrial? Basicamente, são formas de organizar o trabalho e a produção dentro das indústrias. Cada modelo surgiu em um contexto histórico diferente, com um objetivo bem específico: aumentar a produtividade e organizar melhor o trabalho. Vamos começar pelo Taylorismo. Ele surgiu lá no final do século XIX, criado pelo Frederick Taylor. A ideia dele era dividir o trabalho em tarefas bem específicas, deixar cada trabalhador responsável por uma função só. Isso aumenta a eficiência, mas tem um lado negativo, pode ser bem alienante, porque o trabalhador acaba fazendo sempre a mesma tarefa. Depois, veio o Fordismo, no início do século XX, criado pelo Henry Ford. Aqui a grande sacada foi a produção em massa. Para isso, eles usavam a famosa linha de montagem, que todo mundo já ouviu falar. E olha que interessante, Ford também aumentava os salários dos trabalhadores. Por quê? Para que eles pudessem consumir os produtos que estavam fabricando. Ou seja, produção e consumo andando juntos. Com o tempo, os modelos industriais foram evoluindo. Lá no final da década de 1970, surge o Toyotismo, lá no Japão, com o Taiichi Ohno e o Eiji Toyoda. Esse modelo é bem diferente do Fordismo. Aqui a ideia é produzir de forma flexível, de acordo com a demanda do mercado. Se tem demanda, a produção aumenta, se não, diminui. E para isso, eles usam o conceito de just-in-time, que significa produzir só o que é necessário, evitando estoque parado. Além disso, o foco é na qualidade total, para evitar desperdício e retrabalho. E, por último, mas não menos importante, tem o Volvismo. Ele surgiu entre as décadas de 1970 e 1980. A grande ideia aqui é dar mais autonomia para os trabalhadores, formar equipes, investir em capacitação e inovação. Ou seja, o trabalhador passa a ser mais protagonista dentro do processo produtivo. Aula 2. Modelos clássicos de produção industrial. Hoje a gente vai falar sobre 4 modelos clássicos de produção industrial que marcaram a história da indústria: o Taylorismo, o Fordismo, o Toyotismo e o Volvismo. Vamos começar pelo Taylorismo. Ele surgiu lá no final do século XIX, criado pelo Frederick Taylor. A ideia dele era simples, mas revolucionária na época: dividir o trabalho em tarefas bem específicas. Cada trabalhador fazia uma coisa só, repetidamente, para aumentar a eficiência. As vantagens? Claro, a produtividade aumentava bastante e dava para controlar melhor o que cada trabalhador fazia. Mas nem tudo era perfeito. O lado ruim era que o trabalho era muito repetitivo e cansativo, e o trabalhador não tinha autonomia nenhuma. Ele não via o produto final, só repetia movimentos o dia todo. Isso gerava desgaste físico e também desmotivação. Daí, algumas décadas depois, surge o Fordismo lá no início do século XX, criado pelo Henry Ford, nos Estados Unidos. Aqui a ideia foi levar o Taylorismo a outro nível: produção em massa, usando a famosa linha de montagem. Cada trabalhador tinha uma função fixa na linha, e os produtos eram fabricados muito mais rápido e barato. E tem um detalhe bem interessante: Ford também pagava salários mais altos. Por quê? Para que os próprios trabalhadores pudessem comprar os carros que estavam produzindo. É como se ele tivesse criado um ciclo de produção e consumo. Mas, claro, o Fordismo também tinha problemas. O trabalho continuava repetitivo e alienante, e o sistema era
pouco flexível. Se a demanda mudasse, a linha de produção não conseguia se adaptar facilmente. E, com o tempo, principalmente na década de 1970, esse modelo começou a entrar em crise. Excesso de estoque e falta de adaptação às mudanças do mercado. E é aí que entra o toyotismo, que surgiu no final da década de 1970, no Japão, com o Taiichi Ohno e Eiji Toyoda. Esse modelo é quase o oposto do Fordismo, que é rígido. No toyotismo, a produção é flexível, adaptando-se às demandas reais do mercado. O toyotismo trouxe o conceito de just-in-time, que significa produzir só o necessário na hora certa, evitando estoques parados. Além disso, há foco na qualidade total, para evitar retrabalho e desperdício, e os trabalhadores têm mais participação e autonomia. As vantagens são claras: flexibilidade, qualidade e eficiência. Mas também tem desafios. Depende muito da logística e da coordenação com fornecedores, e exige investimento em tecnologia e treinamento. Na nossa aula de hoje, vamos falar sobre um sistema de produção industrial que talvez não seja tão famoso quanto o Fordismo ou o toyotismo, mas que foi muito importante para pensar novas formas de organização no trabalho. Eu estou falando do Volvismo. Esse modelo surgiu na década de 1970, na Suécia, dentro da empresa Volvo. E a ideia era criar uma alternativa ao sistema rígido do Fordismo e também ao sistema flexível do toyotismo. Mas como funcionava o Volvismo? Diferente da linha de montagem tradicional, onde cada trabalhador faz apenas uma tarefa repetitiva, no Volvismo a produção acontecia em grupos ou células de trabalho. Esses grupos tinham autonomia e eram capazes de realizar várias etapas do processo produtivo. Isso exigia uma maior qualificação da mão de obra, porque o trabalhador não ficava preso a apenas uma função. E além disso, havia uma preocupação em melhorar o ambiente de trabalho, tornando-o menos desgastante e mais motivador. Ou seja, o Volvismo tinha um foco maior no bem-estar do trabalhador e na qualidade do produto, mesmo que a produção fosse em escala menor. Agora, vamos pensar nos resultados. De um lado, esse sistema trouxe vantagens importantes: trabalhadores mais satisfeitos, maior envolvimento nas tarefas e produtos com melhor qualidade, e até maior personalização. Mas, do outro lado, o Volvismo também tinha limitações. O custo de produção era mais alto e ele não funcionava tão bem em setores que dependem de produção em larga escala, como no modelo fordista. Então, resumindo, o Volvismo foi uma experiência que mostrou que é possível pensar em formas mais humanas de organização do trabalho, colocando o trabalhador em destaque, sem abrir mão da produtividade. Atualmente, o modelo mais usado é uma evolução do toyotismo. Ele ficou conhecido como produção enxuta, ou, em inglês, lean manufacturing. E por que ele é tão usado? Porque se baseia em alguns princípios bem claros: evitar desperdícios, produzir de acordo com a demanda do mercado, garantir qualidade e, ao mesmo tempo, buscar eficiência máxima no processo produtivo. Mas não para por aí. Esse sistema está cada vez mais integrado às novas tecnologias digitais. Estamos falando da chamada Indústria 4.0, que traz automação, robôs inteligentes, uso de inteligência artificial, internet das coisas e análise de grandes volumes de dados, o famoso Big Data. Ou seja, podemos dizer que hoje a indústria combina a lógica enxuta do toyotismo com as inovações digitais mais recentes. O resultado é uma produção flexível, tecnológica e altamente conectada.
Então, resumindo, o sistema de produção mais usado atualmente é o que une o toyotismo e sua filosofia enxuta com os recursos da indústria 4.0. É isso que garante produtos personalizados, de qualidade e produzidos de forma eficiente no mundo globalizado de hoje. Na próxima aula, a gente pode construir juntos uma linha do tempo, mostrando desde o Fordismo até essa indústria 4.0, para visualizar bem essa evolução. Aula 3: Tipos de indústria. Conceito I. Existem dois conceitos muito usados, iremos falar do primeiro. Mas primeiro, o que é uma indústria? Basicamente, é qualquer atividade que transforma matéria-prima em produtos, ou produz bens que vão ser usados por outras indústrias ou pelo consumidor final. E dependendo do que ela produz, ela se classifica em alguns tipos. Vamos começar pela indústria de base, também chamada de indústria pesada. Ela é responsável por produzir bens intermediários, ou seja, produtos que vão servir de matéria-prima para outras indústrias. Por exemplo, ácidas siderúrgicas, cimento, produtos químicos. Geralmente, essas indústrias são de grande porte, consomem muita energia e têm alto investimento de capital. Seguimos para a indústria intermediária, é aquela que transforma matérias-primas em produtos semi-acabados. Ou seja, os produtos que ela fabrica ainda não vão direto para o consumidor final, mas servem como insumo para outras indústrias. Vamos pensar assim: ela funciona como um elo no meio da cadeia produtiva. Primeiro, temos a indústria de base, que fornece matérias-primas. Depois vem a indústria intermediária, que pega essas matérias-primas e transforma em componentes ou produtos semi-acabados. E só então a indústria de bens de consumo entra em ação, finalizando os produtos para chegar até você, consumidor. Alguns exemplos ajudam a entender melhor. A indústria têxtil produz tecidos que depois serão usados para fazer roupas. A indústria de plásticos fabrica peças que vão virar embalagens, eletrodomésticos ou peças de automóveis. A indústria de autopeças produz componentes que as montadoras usam para fabricar carros. Ou seja, sem a indústria intermediária, muitas indústrias de bens de consumo não conseguiriam produzir seus produtos finais. Ela é, de certa forma, o coração da cadeia produtiva, conectando a matéria-prima àquilo que chega até nós. Agora, falando de algo mais próximo da gente, temos a indústria de bens de consumo. Ela fabrica produtos que chegam direto ao consumidor final. Aqui, a gente pode dividir em duráveis e não duráveis. Duráveis são aqueles produtos que duram anos, como carros e eletrodomésticos. Já os não duráveis são consumidos rapidamente, como alimentos, roupas e cosméticos. Essa indústria tem muito contato com o mercado e acompanha o gosto e a demanda das pessoas. Tem também a indústria de transformação, que pega matérias-primas e transforma em produtos acabados. Pense nas fábricas de móveis, de roupas ou refinarias de petróleo. É um tipo de indústria super importante para o desenvolvimento econômico, porque agrega valor ao produto que antes era bruto. Falando agora da indústria extrativa, ela é um pouco diferente. Ela explora recursos naturais sem necessariamente transformá-los por completo. Exemplos: mineração, extração de petróleo ou madeira. Esse tipo de indústria está muito ligado à exportação e à economia primária. E não podemos esquecer da indústria de alta tecnologia, também chamada de indústria de ponta. Ela produz bens tecnológicos complexos como eletrônicos, aeronaves e equipamentos de informática.
Aqui o investimento em pesquisa e inovação é alto, e o impacto no avanço tecnológico do país é enorme. Aula 4. Industrialização, conceitos segundo. Indústria de base, intermediária e bens de consumo. Indústrias de base, também chamadas de indústrias pesadas ou de bens de produção. Elas transformam matérias-primas em produtos que ainda vão ser usados por outras indústrias. Por exemplo, o aço e o cimento. São produtos que não chegam direto para o consumidor, mas são essenciais para outras produções. Depois, vêm as indústrias intermediárias. Elas produzem peças e componentes que serão incorporados em produtos finais. É como se fossem os tijolinhos que vão montar o produto que usamos no dia a dia. Produzem também as máquinas utilizadas nas indústrias de base intermediárias e consumo final. Em seguida, temos as indústrias de bens de consumo, que produzem diretamente aquilo que chega até você, como alimentos, roupas e eletrodomésticos. E por último, mas não menos importante, temos as indústrias de alta tecnologia, que envolvem muita pesquisa e inovação. Estamos falando de computadores, celulares e equipamentos eletrônicos avançados. Agora que você já conhece os tipos de indústria, vamos entender onde elas se instalam. Para isso, precisamos falar dos fatores locacionais. O primeiro fator é a disponibilidade de matérias-primas. Faz sentido, não é? Uma indústria que precisa de minério, por exemplo, vai se instalar perto de onde ele é extraído, para reduzir custos de transporte. O segundo fator é a mão de obra qualificada. Uma fábrica precisa de trabalhadores com habilidades específicas para operar suas máquinas e tecnologias. Outro fator fundamental é a infraestrutura de transporte. Estradas, ferrovias, portos e aeroportos. Tudo isso facilita levar os produtos para o mercado. Falando em mercado, o mercado consumidor também é um fator importante. Quanto mais perto de centros urbanos com muita demanda, mais fácil é vender os produtos. Além disso, a energia é essencial. Indústrias consomem muita energia, então precisam de locais onde ela esteja disponível e com custo viável. E por último, mas que não podemos esquecer, há políticas e incentivos governamentais. Muitas vezes governos oferecem isenções fiscais ou investimentos em infraestrutura para atrair indústrias.